próximo dia 25 de outubro, será beatificada em São Paulo, porque o Papa Francisco permitiu que a sua beatificação seja realizada em nosso país. Falando um pouco de Madre Assunta, nesta introdução do nosso programa, italiana da província de Lucca, veio para o Brasil em 1895, a pedido de seu irmão, padre José Marchetti, missionário de São Carlos, ordem fundada pelo bispo de Piacenza, na Itália, João Batista Scalabrini, para cuidar dos órfãos filhos de imigrantes italianos e africanos que viviam em São Paulo. A partir daí você já imagina qual é a missão da congregação a qual pertencem as nossas convidadas de hoje. Já quero cumprimentar graciosamente a irmã Rosa Maria Martins Silva. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa noite para os ouvintes, boa noite para você. Irmã Rosa é também assessora executiva da Conferência dos Religiosos do Brasil? Exatamente. Eu trabalho aqui em Brasília, na Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, na assessoria de comunicação. Pertencente à Congregação das Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, portanto, seguidora de Madre Assunta. Madre Assunta. Eu quero cumprimentar também a irmã Melanie Ilana. Ela é natural das Filipinas, trabalha no Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. Boa noite, irmã. Boa noite. Há quanto tempo no Brasil? Quase 2 anos. E já está falando tão bem assim? Foi difícil? Foi. Mas está a cada dia melhorando. Estou melhorando o meu português. Cumprimento também a irmã Isabel Camineiro, que é da República Dominicana. Foi mais fácil aprender português. Boa noite, um pouco mais. Quanto tempo no Brasil? 7 anos. 7 anos. Uhum. Foi muito bem. Já peço a vocês que fiquem muito à vontade no programa para nós conversarmos sobre a fundadora de vocês, Madre Assunta. O que cada uma de vocês diz da fundadora? Por favor, irmã Rosa. Olha, é uma alegria muito grande falar sobre Madre Assunta Marchetti. Ela ocupa um lugar muito especial no meu coração. Eu tive a oportunidade de ir na Itália o ano passado e estar ali na casinha onde Madre Assunta nasceu. A emoção, imagine a emoção grande. Ao lado da casinha onde ela nasceu, na rua de cima, tem a igreja, né? Onde Madre Assunta cresceu. Ali ela fez a primeira Eucaristia, ela ia à missa todos os dias com a mãe. Era uma rua bem pertinho da casa dela. Tem um museu ao lado que conta um pouco da história da vida da Madre Assunta. A emoção é muito grande, gente. É muito grande você poder estar aonde nasceu uma cofundadora de uma congregação. É como se você estivesse, sabe, pertinho dela, pertinho da família, né, perto das raízes dela. Então, assim, o que eu tenho a dizer da Madre Assunta é que, para mim, ela é um exemplo de missionária, de religiosa. Que tamanho tem a congregação dela hoje? Hoje nós somos mais ou menos 800 irmãs no mundo. E quantos países? Em 27 países, né, trabalhando com migração. O nosso carisma é o exercício da compaixão por todas aquelas pessoas que são obrigadas a sair das suas terras, ou por questões de catástrofes naturais, ou por questão de religiosa, política, refugiados, por exemplo, né, um dos nossos casos. Pessoas que saem de suas terras contra a vontade. Exatamente. Seria exatamente e chegam em outros países, e ali quando chegam nesses outros países, nem sempre são bem acolhidas, mas vocês existem para acolhê-las bem. Exatamente. É isso? Então, faz parte do nosso carisma a questão da acolhida da diferença. Hoje nós falamos muito disso. Só me diga uma coisa, e quantas são, qual é a estimativa do número dessas pessoas que hoje, contra a vontade, vivem espalhadas pelo mundo procurando sobrevivência? Olha, são milhões, milhares e milhões de imigrantes no mundo inteiro. A gente não sabe, eu não saberia te dar no momento uma estimativa de quantos, mas são milhões e milhões de imigrantes. Haja vista, por exemplo, no Oriente, as questões de guerras, né, que a gente tem. Que a gente está vendo. Vamos citar, por exemplo, no caso do Brasil, que tem acolhido ultimamente os haitianos que têm saído desde 2010 por causa daquele grande terremoto que causou também a morte da doutora Zilda Arnes, né? Então, são milhares de imigrantes haitianos que estão entrando no Brasil. Após a Copa, vieram para o Brasil e estão pedindo asilo, os ganeses, os senegaleses. Então, essas pessoas, a migração
imigração no mundo ela é uma coisa muito atual, sabe? Agora- As pessoas se deslocam porque também elas têm direito de migrar, né? Então, elas se veem em condições não muito boas no seu país, onde está, elas vão para outros E é lugares. importante a gente dizer o seguinte, olha, a fundadora de vocês morreu em 1948 e já teve essa percepção da necessidade dessas pessoas, já o quê? 70 anos? Não, muito mais antes, que ela começou o trabalho muito antes. Exatamente, porque na época que a nossa congregação foi fundada, era a época da grande saída em massa dos italianos da Itália. Foi quando os italianos começaram a vir para as Américas e principalmente para o Brasil. Já a senhora me conta um pouco mais dessas ok. histórias todas. Irmã Melanie, o que a senhora me diz da sua fundadora e como é que ela fisgou o seu coração? Então, aquilo que eu gosto de Madre Assunta é as virtudes dela, que ela viveu profundamente. A virtude de fé, caridade e esperança, que também nos inspira de viver plenamente a nossa vida religiosa e missionária. E também que ela deixou o pátria dela e viveu no Brasil e ser migrante com os migrantes. Este que eu estou experienciando agora, que como estrangeira aqui no Brasil, que estou vivendo também como migrante com os migrantes, que me ajuda de viver o nosso carisma A senhora se escalabriniano. tornou uma migrante para cuidar deles. Para cuidar deles, exatamente. Como é que a senhora foi conquistada por esse carisma lá nas Filipinas? Então, eu descobri a congregação dentro no jornal. É mesmo? É, jornal católico. Mas lá as congregações fazem... Ah, na Jornal Católico. Católico. Eu achei que as Que congregações tem faziam propaganda. propagandas das congregações, Sim. tá? Várias congregações. Então, eu fui dado de um jesuíta, padre jesuíta, italiano, que ficou lá nas Filipinas por muito tempo. Então, é lá que eu descobri a congregação. Quando eu li o carisma de servir os migrantes e refugiados, me apaixonou e começou a história. Irmã Isabel, e a senhora, o que nos diz da sua fundadora e o fato também da senhora ter sido conquistada pelo carisma? Então, na verdade, o que me conquistou foi o testemunho das irmãs que estavam em missão na República Dominicana, precisamente trabalhando com migrantes haitianos. O meu país é um país que recebe muitos migrantes haitianos. E assim, eu acho que para entender bem o contexto da fundação da nossa congregação, a gente tem que pensar primeiro no Beato João Batista Scalabrini, que foi o nosso fundador, e ele percebeu essa realidade das migrações, como falava a irmã Rosa, que vinham para as Américas, percebeu que precisava de gente para trabalhar, missionários, por isso pensou e aproveitou a disponibilidade do padre José Marchetti, que era irmão da Madre Assunta Marchetti, que foi quem convidou ela para vir a ser missionária. E o que nos parece interessante de Madre Assunta, para nós ela é um carisma, uma vida, uma missão. Uma vida porque ela, desde o início, ela queria ser missionária. Desde que era pequenininha, porém, situações familiares não deixaram ela se desenvolver um pouco mais, queria ser carmelita. O irmão José Marchetti convida ela para a missão, ele era um apaixonado pela missão no estrangeiro e ela aceita esse convite de poder rezar, de meditar, de estar um tempo ajudando na sua família e vem para o Brasil e não retorna mais. Foi uma verdadeira migrante com os migrantes, por isso a vida dela já é uma missão, uma missão. O carisma, então, porque ela foi a mulher forte que sustentou esta nossa congregação. Se nós estamos aqui hoje é graças à Madre Assunta e esse momento de beatificação, a gente vê isso como um momento culmen celebrativo do que foi e do que é nossa existência na igreja. Uma mulher que serviu aos migrantes, que sustentou esse carisma, defendeu imensamente e por isso nós estamos aqui hoje. Então, nesse sentido, Madre Assunta é para nós um carisma, uma vida e uma missão. Bem, e o que eu percebo é o seguinte, nada é coincidência, porque exatamente agora, a sua beatificação neste ano de 2014, nós estamos vivendo uma explosão
de avanço do número de pessoas que estão sendo obrigadas a saírem de seus países. Precisamente queria confirmar. Como é que vocês analisam isso? Queria confirmar esse dado que você estava conversando. Segundo os últimos dados da ONU, são 232 milhões de migrantes no mundo, claro, com suas várias modalidades. Refugiados, que hoje é o grande número por causa das guerras, das catástrofes, mas também nós temos desplaçado, migrações internas, que é uma realidade que o Brasil vive também. E a gente vê isso como um sinal de Deus, né, Rosa? Acho que você pode complementar também. Um sinal de Deus nos dizendo, olha, esse carisma é importante. É importante para este tempo para também, esse né? tempo atual, esse carisma não é nosso, Sim. apenas a gente recebeu o dom e está a serviço da igreja. Então, é toda a igreja que é chamada a acolhida a esses migrantes, que a Aparecida nos lembra. E existe um detalhe interessante aqui, porque a Madre Assunta veio para o Brasil a convite do irmão Marchetti, que ainda era jovenzinho, com 25 anos. Ele vem para o Brasil, ele se torna missionário de bordo. Ele conheceu Dom João Batista Scalabrini, que tinha fundado recentemente a Congregação dos Missionários de São Carlos, para atender os italianos no exterior. Ele vem para o Brasil como missionário de bordo. Então, ele vinha e voltava, vinha e voltava. Numa dessas viagens, morreu os pais de uma criança. Ele disse para os pais, eu cuido desse bebê. E quando ele chega no Brasil, ele vai procurar um lugar para abrigar essa criança, esse bebê, que ele assumiu a responsabilidade diante do pai de cuidar. Chega em São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele percebe que existiam várias crianças na rua, filhos de imigrantes, filhos de italianos e filhos de africanos também. Aí ele entendeu, minha missão não é mais ser missionário de bordo. Vou cuidar dessas crianças. E nem cuidar só de uma. E nem cuidar só de uma, entendeu? E daí ele conseguiu um conde que ouviu conversando na Praça da Sé com alguém falando da necessidade de fundar um orfanato. Esse conde, que era da cidade de Lorena, ofereceu o Alto do Ipiranga, um terreno ali. Ele já tinha começado a fazer uma obra ali, esse conde. Ele falou, fica para você cuidar das suas crianças. Aí ele pensa, preciso de alguém, porque eu não sei de dar de mamar, não sei trocar fralda, preciso de alguém que me ajude. De uma mulher, de preferência. Uma mulher. Vou chamar minha irmã. Voltou à Itália e chamou a Madre Assunta, que queria ser de clausura a princípio, e a colocou diante do coração de Jesus. Ela já era religiosa? Não, ela estava na casa da família, ajudando a mãe a cuidar dos outros irmãos, porque eles eram 11 irmãos. Que idade ela tinha mais ou menos nessa época? 24 anos, mais ou menos. Ela tinha 24 anos. E ele pede para ela, fica diante do coração de Jesus, Assunta, e pergunta para ele o que ele quer de você, porque nós precisamos de você em São Paulo. E ela decidiu, diante do coração de Jesus, que ela seria missionária no Brasil para cuidar dos órfãos. E aí a gente faz esse link da questão da migração que você está dizendo. Olha como o nosso carisma é atual. Hoje nós estamos vivendo uma situação, é uma grande preocupação dos bispos da América Latina e alguns bispos nos Estados Unidos, milhares, mas são milhares de crianças que estão indo sozinhas, que pegam as suas malas e vão sozinhas para os Estados Unidos, ou fugindo da violência, ou na busca de parentes, dos próprios pais, entendeu? Buscando melhores condições de vida, crianças, menores. Então, olha como o nosso carisma tem tudo a ver. Tá, eu digo mais. E essa beatificação da Madre Assunta, ela é um sinal para nós, é uma bênção e é um compromisso ao mesmo tempo. E o carisma nascido no Brasil. Exatamente. Não é? Porque a missão de cuidar dessas crianças órfãs, dos migrantes, nasceu no Brasil também. Bom, vamos fazer o seguinte, acho que dá tempo da gente chamar agora uma reportagem, dá tempo da gente chamar agora uma reportagem, fica para o outro bloco? Me digam aí, tá bem? A gente tem uma reportagem que mostra um pouco mais dessa história e aí a gente vai mostrar também para todo mundo. Quero tocar neste outro assunto. Vocês hoje são 800, estão espalhadas no mundo. Um carisma que nasceu no Brasil aqui na década de 40, aproximadamente, não é? Também foi uma expansão vastíssima. E o Brasil que começava a receber imigrantes naquela década também. Exatamente. Eram alemães, italianos, né, na sua maioria italianos, né, que vinham buscar melhores condições de vida no Brasil, especificamente São Paulo, né. Depois começaram a migrar para o Rio Grande do Sul, mas no primeiro momento eles vinham para São Paulo, trabalhavam nas lavouras de café, e Padre José Marchetti morreu em São Paulo aos 27 anos, porque ele pegou o tifo numa dessas situações de migração.
né? Ele foi atender uma criança que chorava dentro de uma casa e pegou a doença ali, salvou a criança, mas em seguida ele morreu aos 27 anos. Olha, vou fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta eu quero saber como hoje vocês atuam, o trabalho que vocês fazem hoje aqui no Brasil, em outras partes do mundo, e naturalmente continuaremos a falar da Madre Assunta, cuja beatificação, dia 25 de outubro, em São Paulo. Vocês também nos contarão detalhes dessa festa enorme para vocês, não é? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.